Olá, meus queridos. Eu estou aqui de novo com vocês para falar sobre temas de alta relevância para a alma humana, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. E temos hoje uma pergunta que é a seguinte. Na verdade, uma aluna sua ficou com uma dúvida com relação à culpa. Porque em um vídeo você disse que conseguiria se resolver a culpa através da hipnose, e em outro você disse que não, que poderia ser arriscado resolver através da hipnose. Então, ela ficou na dúvida e se você puder esclarecer isso. A culpa é uma das principais ferramentas utilizadas para a manipulação do ser humano. Quando o indivíduo está com culpa, ele se torna um indivíduo altamente manipulável. Isso foi uma das principais técnicas utilizadas por todas as religiões do mundo, e especialmente a religião cristã, nas suas diversas vertentes. Quanto maior o número de mandamentos e regras de uma religião, mais culpa você vai fornecer para aquela pessoa, né? Não me lembro uma vez que um psicólogo disse uma frase que foi direcionada a uma pessoa, onde a questão era mais ou menos essa: você prefere ser natural ou ser normal? E a pessoa então ficou questionando sobre isso, e não tendo uma resposta, ele disse o seguinte: natural é o indivíduo seguir a sua própria natureza, e cada um tem uma natureza diferente, porque é esta diferença que cria a individualidade, é o que torna o ser um indivíduo. Animais não têm individualidade, eles têm comportamento coletivo. E grande parte dos seres humanos, eles têm comportamento coletivo, similar ao dos animais, porque eles são normais. Ser normal é seguir uma norma. Ser normal é seguir uma regra. Logo, ser normal é seguir um mandamento. Né? Então, por exemplo, se na Igreja Católica, por exemplo, ao invés de 10 mandamentos, tivesse 15 mandamentos, as pessoas sentiriam mais culpa. Se tivesse 20 mandamentos, mais culpa ainda. Porque a estrutura religiosa não foi desenvolvida para trabalhar a consciência do indivíduo. Foi desenvolvida para criar um senso ético de convívio entre os demais, dentro de uma condição, em algumas religiões até tribais, mas não foi desenvolvida para a consciência do indivíduo. De modo que, via de regra, a culpa vem da falta de compreensão da espiritualidade. A culpa vem de um excesso de contaminação religiosa que, covardemente, a criança já recebe quando é criança e se transforma em uma amarração inconsciente. E é por isso que muitas pessoas sentem culpa por tudo. Culpas irracionais. Tipo, estou sentindo uma culpa, mas nem sei de onde é. Ou muitas vezes ela recebe toda a explicação do porquê daquela culpa e da falta de fundamento daquela culpa, mas mesmo assim, toda aquela explicação não é suficiente para lhe dar paz, porque o código, a trava, está no subconsciente. E é por esta razão que processos hipnóticos e terapêuticos profundos, onde se tem acesso ao subconsciente, vai se conseguir chegar à causa da culpa, que na maior parte das vezes são programas que vêm de pai, mãe e religião. E por esta razão, a culpa é uma doença. Doença porque é doente, do ser. Uma característica doente. Entidade, é uma doença, mas é de natureza patológica. Leva o indivíduo a estruturas de infelicidade e sofrimento, né? A causa disso, religião. Aí você vai me dizer assim, mas por que uma religião intencionalmente gostaria que alguma pessoa se sentisse assim? Por uma determinada razão. Só vai às religiões, só busca as religiões quem está mal. Quem está muito bem, nunca busca. Logo, a estratégia da religião é criar pessoas com muitos problemas e muitas culpas para que elas, assim, busquem a religião, deem o seu dízimo e possam ajudar na construção da casa de Deus, seja esta qual for a sua vertente. Então é uma manipulação psicológica que o indivíduo, ainda na esfera adulta, continua sentindo, simplesmente porque ele preferiu ser normal do que ser
natural. Então, no caso, você falou que a hipnose funcionaria porque ela liberaria esse conteúdo do subconsciente. Mas, como você disse em um outro vídeo que talvez possa ser perigoso, talvez se a pessoa fizesse, no caso, o Ho'oponopono, nesse caso, em vez de buscar a hipnose, trabalhar a criança dela através do Ho'oponopono, sem forçar muito, porque numa terapia, a pessoa ela fica numa situação um pouco pressionada para resolver um determinado ponto, né? Com o Ho'oponopono, o trabalho com a criança é uma coisa mais, vamos dizer assim, suave. Você não vai atacar um ponto específico. Então, você tem uma coisa mais paulatina, uma cura mais paulatina. É por isso, talvez, que você tenha dito que seria um pouco perigoso a hipnose. Cada caso é um caso. Como que funciona isso? A história é a seguinte: quando eu faço alguma crítica a algum sistema terapêutico, a crítica não é diretamente ao sistema terapêutico, mas é aos terapeutas que aplicam tais modalidades terapêuticas. O problema nunca é a terapia em si, mas a falta de conhecimento do terapeuta, que pode, então, acreditar que o conhecimento dele é suficiente para resolver tudo. E nem sempre é assim. Nós não conhecemos tudo. Temos senso de limites, e a hipnose nunca deve ser praticada amadoramente, não é? Porque na hipnose você tem acesso a conteúdos do seu subconsciente. Então, uma pessoa que tem um quantum de culpa muito grande conseguiria ir até o ponto em que ela recebeu esse trauma, porque a culpa sempre tem por origem um trauma. Em algum momento da sua vida, o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu pastor, o seu padre, o seu, sei lá, o tipo de cretino que introduziu esse código em você, falou assim: isso está errado, é contra a lei de Deus. Você já ficou traumatizado, né? É um Deus que ele inventou, é um conceito humano. A deificação é um conceito humano. O conceito que nós temos de Deus é um conceito humano, ok? Então, na verdade, isso é uma coisa teológica, é um aspecto teológico que, se o indivíduo não entender, ele constrói toda a sua vida com bases falsas, né? Então, por que eu estou insistindo nisso? Porque, via de regra, as culpas derivam de lixos teológicos religiosos, né? Então, acontece o seguinte: o ser humano não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós criamos o conceito de Deus de acordo com a nossa imagem e semelhança. Civilizações com muita culpa criam deuses castradores. Civilizações com pouca culpa criam religiões cujo Deus é feminino, é a deusa. Civilizações com nenhuma culpa não criam religiões. Então é assim. Então nós inventamos religiões de acordo com o quantum de culpa que existe, ou seja, de acordo com a intensidade da sombra. Então nós criamos um freio de acordo com a potência do carro, entendeu? Então isso tudo é uma questão psicológica e que deve ser primeiro entendido do ponto de vista psicológico, porque, via de regra, o indivíduo não se livra da culpa porque ele ainda acredita que ele está sendo julgado por alguma coisa superior, por alguma divindade que ele atribuiu características odiosas e vingativas para esta divindade, porque faz parte do modelo que ele criou para que esta culpa pudesse existir, e ele fica andando, girando buscando a sua própria cauda, né? Que nem aqueles cachorros que estão correndo sobre a sua própria cauda. Então, é um modelo derivado da falta de consciência e de conhecimento das leis da vida. Então, mas no caso, voltando à pergunta, então o perigo da hipnose estaria, na verdade, na pessoa que a faz. Mas, de qualquer forma, você acha, como eu já perguntei, que nesse caso o Ho'oponopono, uma forma de você limpar esse subconsciente, essas memórias de culpa, de uma forma mais assim tranquila, você acha que seria mais indicado, ou você ainda acha que teria que ser uma terapia pontual? Veja bem, depende do Ho'oponopono. Se for o Ho'oponopono real que eu ensino, aliás, as inscrições para o curso de Ho'oponopono real termina no dia 18. Então, quem não se inscreveu, quem não adquiriu o curso, que adquira. Se for este Ho'oponopono, sim, porque ele é voltado para a consciência. Não é um Ho'oponopono superficial baseado em fórmulas, em receitas de bolo, né? Então, isso assim, acredito, você vai ter grandes benefícios, né? Mas o importante é que você entenda o seguinte: não existe... A culpa provém da ideia
do certo e do errado, e que você fez alguma coisa errada sob alguma ótica de um ser muito superior. Isso vem do conceito de que existe um Deus que é de natureza julgadora e que ele está vendo tudo aquilo que você supostamente está fazendo como sendo errado. Então, no inconsciente das pessoas altamente com sensações de culpa, tem esse tipo de informação, né? Elas estão sendo pressionadas por aquilo que elas nem sabem o que são. Por quê? Porque não é humano. É um conceito filosófico que ela aceitou em uma época da vida que covardemente lhe foi apresentado alguma coisa além da sua capacidade racional. No caso, existem pessoas que têm culpa e que, com o decorrer da vida, através de trabalhos internos que ela faça, ela se livra completamente disso e se torna um ser que não necessita mais de uma religião, no caso? Isso é possível? Claro, com toda certeza. Culpa é uma coisa que eu senti muito pouco na minha vida. Uma das únicas culpas que eu senti foi quando eu era católico, eu era extremamente católico, e eu comecei a questionar a Igreja Católica. Eu senti uma grande culpa disso tudo. Agora, o que liberta-nos da culpa é a luz do conhecimento. Quando eu consegui aprender que nem Jesus era católico, aí essa culpa foi dissolvida. Agora, como que eu aprendi que nem Jesus era católico? Estudando a história. Então, via de regra, o que mantém a culpa dentro de um receptáculo de muito poder controlando você é a falta de conhecimento da raiz de como as coisas funcionam. Então, eu me lembro dessa culpa e me lembro de como eu a libertei pelo conhecimento. Conhecimento real, verdadeiro e legítimo, que você nunca vai encontrar em religião alguma. Então é mais ou menos isso o recado que eu tenho para lhe dar. E se você é uma pessoa que tem esses problemas de culpa, você precisa estudar mais, ver outros parâmetros, buscar entrar em contato com as sensações profundas do seu subconsciente, buscar algumas terapias que possam validar isso, mas que seja uma busca honesta, sincera, seja uma busca de verdade, não seja daquela busca de que, eu busquei. Quando? Busquei uma vez, faz não sei quantos anos. Isso não é busca, isso é curiosidade. Existe uma diferença muito grande entre busca e curiosidade. A busca é como aquela pessoa que está com muita sede e não está encontrando água. Ela esquece de tudo e só vai pensar em outra coisa uma vez que aquela necessidade primária foi saciada. Isso, sim, é a semelhança de uma busca. As buscas que as pessoas dizem que têm são meras curiosidades. Elas preferem... são buscas que passam daqui a pouquinho ela volta. Então, nós temos que distinguir bem entre busca e curiosidade. O buscador direito nem estaria fazendo essa pergunta. Estaria usando o tempo dele para estudar mais, para ficar mais quieto, para entender melhor o processo e mecanismo da vida. Ok? É isso. Que assim seja. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Não se esqueçam, inscrições para o curso de Ho'oponopono até o dia 18. Se você não se inscreveu, você não sabe o que você está perdendo, porque não vamos ter isso veiculado depois, tá bom? É o último dia. Até mais.